Olá, bem-vindas e bem-vindos ao VFF1 Debrief. Hoje a Inês não pode estar por razões profissionais e por isso estou eu a fazer a vez de Inês. Prometo não vos desiludir muito, sou o habitual. E comigo tenho, como sempre, o João Amaral. Bem-vindo de volta, João, ao Obrigado. Debrief. Que é mais a tua casa do que a minha, mas pronto. Não, não, não. Diz que não tem nada a ver. Mas Terá aqui o vamos teu falar de voto. fundo. Todas as casas são tuas. Nós vamos com a tua Ah, generosidade participante. Não, então isto a gente constrói e depois a malta ocupa e toma parte da propriedade. Não há aqui um condomínio controlado. Mas muito bem, tivemos o Grande Prémio do Mónaco, aquela grande corrida no sábado, uma qualificação, como sempre, vibrante, com muitas surpresas e algumas desilusões. E eu vou propor que comecemos por sábado, porque no Isso. Mónaco a qualificação é o que conta mais e hoje, infelizmente, até se bateu um recorde que não se devia bater, não é? Que foi que todos os 10 primeiros acabaram pela Uhum. ordem que começaram. Foi a primeira Isso. vez na história da Fórmula 1 que isso aconteceu. Mas no sábado na qualificação tivemos logo duas surpresas no Q1, com a saída do Pérez e do Alonso. O Alonso foi por tráfego na última volta, portanto, na minha opinião, foi mal colocado em pista. Uhum. E depois na última volta lançada apanha dois carros, um na curva 11 e outro na rascasse. E isso, pelas contas dele, fez-lhe perder à volta de meio segundo. Mas pior do que isso, para mim, foi que ele acaba essa volta a faltarem mais de um minuto para acabar a sessão. Ou seja, Sim. a última tentativa dele foi bastante cedo, numa pista que estava a melhorar muito e que permitiu que depois outros carros passassem ao Q2. No Q2 tivemos uma situação idêntica com o Lance Stroll, que faz a sua volta, a última tentativa, vá, a falta mais de um minuto para o final da sessão também, e portanto também fica desarmado e depois faz um tempo que já não dava para o top 10 também, mas mais uma vez a Aston a falhar. E depois as grandes surpresas, antes de falarmos da parte da frente do pelotão, foi a ida do Gasly, do Albon e do Tsunoda ao Q3, num circuito em que o piloto consegue fazer a diferença e consegue meter o carro onde porventura não deveria estar em ritmo puro. E depois, obviamente, lá na frente tivemos o duelo épico pela Uhum. pole position, porque ficámos ali na dúvida até ao fim qual dos carros é que poderia fazer frente ao Leclerc, que foi o grande favorito todo o fim de semana, e ainda bem para ele, porque finalmente teve um fim de semana sem percalços na sua corrida caseira. Mas houve ali, ficou ali no ar a sensação que tanto os McLaren como o Red Bull do Max podiam ter feito mais alguma coisa e ter chegado mais à frente. Conta-nos como é que tu viste a qualificação. Com todas as incidências que referiste, começando desde logo pelo facto de ter sido o momento mais interessante do fim de semana, de facto. Eu, até certo ponto, confesso que temi, e digo este temer sem medo nenhum de assumir a minha vontade de que o Leclerc se desse bem, ah, não apenas pela simpatia pelo piloto e pela equipa, mas sobretudo para ver, enfim, algum sucesso de quem este ano ainda não o tinha tido do ponto de vista da vitória, mas temi que alguma coisa corresse mal porque a velocidade dele nos treinos livres 2 e 3 não se estava a revelar tão dominadora no Q1 e no Q2. É óbvio que o Max e que a Red Bull tinham mais ritmo no carro do que tinham mostrado nos treinos, isso já é habitual, é tão certo como os relógios para estarem certas 2 vezes por dia, o Hamilton queixar-se dos pneus a determinada altura, tudo isso são dados adquiridos na Fórmula 1, mas temi que o Leclerc pudesse não estar tão rápido como nos treinos livres. Revelou que na Q3, no momento em que interessava, acertou a volta, isso foi bom. Tivemos, de facto, como diz, um duelo épico e o Max tem aquela batida ligeira na última tentativa que pôs em causa a possibilidade de poder ficar na primeira linha. Eu acho que ele não tinha carro para bater o Leclerc, mas era capaz de ter dado mais luta. Os McLaren estiveram extraordinariamente bem, o que eu creio que os surpreendeu a eles também. E sobretudo aquilo que eu relevei da qualificação, mais do que da corrida, é o facto de termos 3 carros extraordinariamente competitivos com níveis de performance muito semelhantes. Acho que é cedo para dizermos que o campeonato está ao rubro e que temos campeonato. Agora, é verdade que as margens foram diminuindo e que em determinadas circunstâncias essas margens são tão curtinhas
que como o próprio Verstappen tem dito, ou bem tem um fim de semana perfeito, ou já não ganham. Este circuito seria sempre difícil para eles, mas sobretudo o que foi interessante ver também nos treinos livres depois na qualificação, é que o melhor carro em cada setor era um carro diferente. E isso é interessante, porque significa que as características diferentes dos carros estão a notar-se em pista e estão a notar-se com a utilização que os pilotos fazem dos carros. O Max fazia um primeiro setor extraordinário, o Leclerc no segundo dominava, e eu creio que no terceiro, a páginas tantas, era o McLaren um carro mais rápido. Isso é interessante porque as pistas vão tendo características diferentes e quer dizer que podemos ter corridas tão equilibradas como foi a qualificação no Mónaco durante muito tempo, e acho que já merecíamos isso. Temos aguentado ao longo de muitos anos, não apenas destes dois de domínio da Red Bull, temos aguentado muitos domínios muito insolentes de equipas e pilotos, e portanto acho que merecíamos 2 ou 3 anos, mas começando agora com 2 ou 3 corridas de carros muito equilibrados na frente a lutar por cada milímetro de pista. Antes de continuarmos, estou aqui a cumprimentar o Tom Lopes, diz que finalmente o melhor piloto em qualificação da grelha ganhou no Mónaco. Um abraço também ao F. Martins, ao Paulo Mus, que nos deixa aqui as várias hashtags da ordem. O André Rebelo e o Reginaldo Andrade. Eu ali na qualificação fiquei com a sensação que foi que, como disseste, o Max podia ter feito o P2. E que finalmente, e falámos disto na quarta-feira passada, finalmente vê-se um Max sob pressão e depois comete erros. E ele, quando faz a última tentativa, vai a dar tudo para tentar chegar ainda à pole, e logo na primeira curva falha e bate no muro e aborta a tentativa. Já não havia nada a fazer, já estava o tempo perdido e, portanto, ia se contentar com o que tinha. E isso fez com que saísse de P6. E, de certa maneira, mudou logo a complexão da corrida, né, para domingo, porque a maior ameaça que podia haver no arranque ao Charles seria o Max. E ficámos com um Piastri ali ao lado, que não é nem pouco, nem mais ou menos um piloto fraco, antes pelo contrário. Sim, é muito bom e costuma fazer bons arranques, mas acho que com o Max teríamos aquele nível extra de agressividade que poderia provocar algum calafrio ao Charles e provocar isso, mas isso acabou por não acontecer. Depois vimos também os Mercedes, que fizeram mais uma vez uma sexta-feira brilhante, um sábado de manhã espetacular, e depois chegou à qualificação e começaram a andar para trás, à medida que os outros iam subindo o ritmo, que dá a sensação que os Mercedes também andaram a brincar um bocadinho com o ritmo motor, o modo motor durante os treinos livres, para tentarem perceber melhor o carro e tudo mais. Não tendo ficado mal e não estando mal neste circuito, acabaram por não entrar no top 5 outra vez. Quer dizer, o Russell acabou, fez o top 5 e o Lewis top 7. Ficou em sétimo, sim. E deixou aquele comentário no ar de que este ano dificilmente ficará à frente do Russell em qualificações. Já saltámos para a Mercedes? Eu salto já. Não, ainda estou a falar da qualificação. Porque sim, eu sei. Não, eu da corrida depois. Mas em relação a isso, enfim, sem querer abrir demais o jogo, até porque vamos ter um pináculo sobre isso, sobre as guerras civis que faltam, e as duas envolvem o Hamilton, mas há ali um padrão de comportamento que é... Eu acho que falámos os dois sobre isso a semana passada. Quando ele se lembra que é piloto de Fórmula 1, é um gajo espetacular. Quando volta à persona da vitimização, sem comentários, deixamos a coisa tal como a corrida, sem grande história. Esse comentário dele, vamos ver. Tudo o que disse do ponto de vista competitivo é verdade. A Mercedes continua a ter as flutuações que tem ao fim de semana. Neste circuito não estava particularmente mal. Esse comentário de dizer eu nunca vou acabar à frente do Russell em qualificação, podia pensar-se, bem, é o que ele está a dizer, está a saída da equipa, está zangado com a equipa, está farto, a equipa está a favorecer o Russell. Tudo isso pode ser verdade. Mas a única coisa que eu sei que é factualmente verdade é que ao longo da carreira dele na Fórmula 1 é a terceira ou quarta vez que ele insinua coisas destas. Sobre a equipa em que está. Fê-lo na McLaren, fê-lo na Mercedes por mais do que uma vez. Quantas coisas não lhe correm bem? Seja porque ele não está a conseguir bater o companheiro de equipa, seja porque de facto há forças exteriores que o estão a prejudicar, ele resolve o problema, mas nunca vai resolver o problema com insinuações tontas dessas. Vale tanto como o motor que explodiu na Malásia em 2016, vale tanto como quando não conseguiu ganhar o Mónaco 2007 e de todas as vezes se queixou, dizendo que de facto alguém não quer que ele ganhe. Chega. Ele é demasiadamente talentoso para isso. Não vale a pena. Esse tipo de comentário é tonto. A única diferença aqui em relação às outras vezes é que ele aqui já está mesmo de saída, não é? Já está confirmado e já se sabe, vai para o outro lado, e portanto ele não tem nada a ganhar a dizer isto agora.
Porque nas outras vezes estava a tentar marcar a posição de ganhar vantagem política dentro da garagem, não é? De influenciar para que lado é que a equipa penderia em caso de duelo. Aqui não tem nada a ganhar, é mesmo só mandar a boca por mandar. E se tu fosses Ferrari, como é que vias isto do ponto de vista do teu novo empregado? Quando as coisas lhe correrem mal na Ferrari, porque vão correr de vez em quando, mesmo que corram bem, há de haver dias maus, como é que ficas a olhar para um tipo que contrataste a quem vais pagar o que nunca ninguém pagou, um piloto de Fórmula 1? Eu sou a pessoa errada para fazer essa pergunta, porque eu, apesar de ser fã da Ferrari, não sou daqueles que acha que a Ferrari está acima de tudo. E também não sou daqueles que acha que qualquer piloto é bom para a Ferrari. Eu acho que a personalidade do Lewis em Maranello vai ser um choque brutal. E eu não sei como é que eles vão lidar com isto. Pronto, vai haver um par de meses de núpcias ali ao início, não é? Que vai ser tudo muito bonito. Mas quando o Leclerc o aviar a primeira vez, começa o fado. E depois, há um choque cultural grande, não é? Em Maranello não estão propriamente virados para andar com os meninos ao colo. Aquilo, quando a coisa corre mal, atiram-te os meninos à fogueira, não é? Porque antes eles do que nós, que é a mentalidade vigente em Maranello desde sempre. E estou curioso para ver como é que isso vai correr. Se fosse o Leclerc, estava preocupado, muito preocupado, porque não lhe vai chegar a ser melhor do que o Lewis em pista, vai ter que se mexer mais fora de carro. Vai ter que crescer. Pois, eu não sei se ele vai dar esse salto. Também não sei. Mas há uma coisa que eu te sei dizer, do ponto de vista pessoal e subjetivo, que é sempre o que nos une aqui, que não é dar opiniões politicamente corretas, é dar as nossas. Já chega para um tipo que é 7 vezes campeão mundial, que obviamente podia ser 8 ou 9 vezes campeão mundial, este tipo de vitimização. É tonto. Depois queixou-se que não tinha os upgrades todos que o Russell é que os tinha. Mas quando ele estava a ser mais rápido que o Russell na quinta, na sexta ou no sábado, não vi queixar-se que tinha asa diferente. Aliás, a própria Mercedes estava em dúvida se a nova asa era mais eficaz ou não. Se bem me recordo daquilo que li e que fui lendo. Portanto, quer dizer, só se queixou quando ficou atrás do companheiro de equipa na qualificação, que era quando doía. Chega. O Bernardo Figueiredo está aqui a dizer, então não foi a equipa que o fez ganhar uma posição em Imola à custa do colega. Mas isso é memória curta. Então, é como aquela vez em Barcelona, quando é que foi? O ano passado? Não, há 2 anos. Ou há 3, já não lembro. Em que a situação foi... A boca foi em Barcelona, mas teve a ver com... Na corrida anterior tinha ganho com a ajuda da equipa, a estratégia da equipa tinha sido perfeita e tinha ganho a corrida. E depois em Barcelona fizeram um erro qualquer, ou a coisa não correu tão bem como se queriam, e ele não ganhou a posição que devia ter ganho. E atacou, destruiu logo a equipa a seguir, nas declarações. Não percebo. E eu acho que ele tem ali um complexo qualquer... Eu acho que ele sempre foi super protegido, vamos ser sinceros. É isso, eu acho que ele se habituou a ganhar graças, obviamente, ao talento inegável que tem, e tem, isso vê-se a cada volta que dá e quando conduz, mas habituou-se a esta tática muito protetora de uma imprensa inglesa que é tudo menos minimamente objetiva, que não é capaz de apontar erros nos seus quando os vê, e portanto recorre a este tipo de táticas. Aquele comentário no sábado, confesso, e estamos a falar de sábado, é por isso que estamos a falar disto. Aquele comentário no sábado a mim voltou a trazer-me à memória o Hamilton que eu detesto. E há um Hamilton que eu adoro. É isso que me chateia, porque aquele que em Miami levou castanhada do Magnussen e disse, pá, eu pedi desculpa, ótimo, é de homenzinho. Também foi uma corrida gira, não aconteceu, ele fez o que a equipa tinha que fazer, bola para a frente e vamos correr. Esse é o Hamilton que eu gosto. Mas quando volta a esta ladainha, choramingas, e não se trata de declarações a quente, porque isso todos Não, isto está bem em frio, já tinha acabado há bastante tempo sim. e já estava no corralito. E é o tom insinuante, percebes? Eu não quero dizer nada, mas alguém não quer que eu ganhe. É para dizer que diga de uma vez o que é, não é estar a insinuar. Isso. Até porque todos percebemos o que é que ele está a dizer, não é preciso... Sim, claro. Sim. Mas isso pronto. Mas sabes que é uma coisa muito... Desculpa, só para acabar. Eu acho que é uma coisa muito, muito cultural. O lembro de 87, vantagem de ser velho. O Nigel Mansell chegar a Portugal e dizer a Honda vai ter o Nelson Piquet para o ano. Se calhar não querem que eu ganhe. É só trocar um botãozinho e eu perco logo 100 cavalos de potência. Chorinhas, caraças. Querem ficar na ilha, fiquem na ilha, mas não chateiem os outros. Quando é para ir para a pista, os gajos têm talento porque têm. Bola para a frente e vamos lá ganhar corridas. Desculpa. Cumprimentar aqui o André MM, que se juntou a nós e que diz que sextas de F1 e sextas de Mercedes, excelentes momentos ao longo da semana, mas todos nós sabemos o que conta, que é o domingo.
André Rebelo, acho o mais positivo foi mesmo que em diversos setores vários carros se destacaram, o que deixa, ou espero eu, uma maior competição nos próximos grandes prémios. É verdade, o Ferrari era o carro que conseguia ser veloz nos 3 setores, fazendo o melhor segundo setor normalmente, e depois as outras equipas dividiam-se em que setores é que eram rápidas, não conseguiam ser consistentemente rápidas ao longo da volta. E pronto, tínhamos a Red Bull que estava fortíssima no primeiro setor e depois no segundo setor perdia imenso terreno para o Ferrari, e no terceiro setor conseguia recuperar alguma coisa, ou pelo menos não perder alguma coisa. Depois os McLaren estavam bem no primeiro e no terceiro, mas no segundo também estavam assim para o fraco. Surpreendentemente o maior rival ao longo do fim de semana da Ferrari no segundo setor até acabou por ser a Aston Martin, que depois estava péssima no terceiro. No terceiro perdi praticamente todo o tempo que conseguia ganhar nos outros 2 setores. Isto dá-nos indicações que vamos ter carros que vão ser fortes em diferentes tipos de circuitos. Não é? E isto já me faz perspectivar uma temporada mais próxima daquela que foi 2010, em que de circuito por circuito iam variando os carros que tinham mais performance, e isso deu-nos vários vencedores diferentes, corridas competitivas e muita luta no campeonato, com vários candidatos ao título no final. Este ano se calhar já vamos estar para ter vários, mas podemos ter aqui 1 ou 2 candidatos ao título para além do Max, se Ferrari e McLaren mantiverem esta forma ao longo das próximas provas. O que também me parece a mim, e sai convencido disso daqui, é que o Red Bull continua a ser o melhor carro. Não está em causa. Aqui teve problemas particulares que se prendiam com o circuito. O normal será já no Canadá vermos outra vez mais à vontade e a lutar facilmente pela pole position e pela vitória. O Bernardo Figueiredo já tinha lido. O F. Martins, acho que nesse caso ou o Fred Vasseur anda sempre com paninhos quentes ou aquela casa vai arder. Isto sobre a entrada do Lewis Hamilton em Maranello. Isso. Um abraço ao Carlos Cunha, que nos cumprimenta e que amanhã nos ouve e que deixou já o like, já sabem, deixem like, partilhem, ativem os sininhos, subscrevam o canal, sejam patronos, apoiem, tudo isso é importante. Se forem patronas ou membros do canal de YouTube, na quarta-feira vamos sortear 3 vouchers da Rally TV de 1 mês, que podem usar já a partir de quinta-feira para o Rally da Sardenha, que é o próximo Rally do Campeonato do Mundo. O José Correia, ora, boa noite a todos. É fácil ser politicamente correto quando se está em alta, quando as coisas correm mal é que se vê o caráter das pessoas. O Bernardo Figueira diz que mesmo hoje criticar a equipa por não lhe dizer que a volta de saída das boxes era crítica, todos a ler a corrida e ele não o faz. Eu fiquei um bocadinho, e já estamos a entrar na corrida de hoje, mas fiquei um bocadinho embasbacado com este comentário, porque desde quando é que alguém faz uma paragem nas boxes e a outlap não interessa? É preciso que alguém lhe diga, olha que na outlap tens que apertar o ritmo. Eu já disse o que tinha a dizer do Hamilton. Eu acho que este fim de semana, apesar do resultado em pista não ter sido mau, o Lewis Hamilton voltou a uma personalidade que não é. Deve ter sido Mónaco, a influência daquele bling todo, as festas, os holofotes, etc. e tal. Aquilo levou o Hamilton de volta para 2010, ou 2011, ou 2012, em que ele tinha uma boa corrida num fim de semana, e depois no fim de semana seguinte estava com a cabeça na Nicole, ou whatever, e saía disparate. E saía disparate este fim de semana. Tudo o que ele dizia parecia disparate. Mesmo logo no arranque, quando diz para a equipa, eu tinha-vos dito, eu bem vos tinha dito. O Roberto Abreu estava-me a corrigir. Então foi em Barcelona que ele elogiou a equipa por levar à vitória e no Mónaco já os culpou pela má posição que ele teve na qualificação. Obrigado, Roberto. Sim. E um abraço aqui ao Gilberto Barros junto a nós. Ora, vamos então à corrida de hoje. A grande vitória de Charles Leclerc, que dominou a corrida toda, primeira à última volta. Nunca houve ali nenhum momento de hesitação, nem houve nenhuma dúvida das nossas cabeças que pudesse acabar de maneira diferente. Não cometeu nenhum erro e, portanto, geriu a corrida a seu bel prazer. Mesmo com a pressão do Piastri e aqui e ali, quando entrava no DRS dele e que chegou a estar a 3 décimas, mas o Charles não vacilou e, portanto, fez a corrida toda certinha como tinha que ser, a gerir muito bem aqueles pneus duros para não precisar de parar e a conseguir finalmente triunfar em casa. Depois o Piastri ficou em segundo lugar, o Pérez em terceiro, o Sainz em terceiro, o Pérez gostava, mas não. Em quarto acabou o Lando Norris, em quinto o Russell, em sexto o Max, o sétimo o Hamilton, oitavo o Tsunoda, em nono o Albon e em décimo o Gasly. Não há muita história para contar. Na primeira volta tivemos aquele esbardalhanço épico do Pérez,
que parecia o Mercedes Sidepod 0, não é? Ficou sem os pontões e sem as rodas, ficou sem nada. Num incidente que me parece que é mais do que um incidente de corrida, mas os comissários, na sua alta sabedoria, decidiram nem investigar aquilo, mas eu não consigo perceber como é que não se investiga o Magnussen a meter-se no sítio onde não cabe e a provocar um acidente que afasta 3 carros da corrida, ele incluído. O Sainz tem uma largada forte, lança-se para cima do Piastri, o Piastri defende-se bem na curva 1 e depois eles dá a sensação que há ali um toque de pneu com pneu ligeiro, mas foi o suficiente para o Sainz ter um furo e encostou logo à chegada ao casino. E o pelotão continua por aí abaixo, mas a bandeira vermelha provocada pelo incidente anterior fez com que regressássemos a uma ordem de partida que eu ainda hoje estou para perceber, ainda hoje, ainda agora, porque decidiram usar a segunda linha de safety car. Ok, isto não tem nada a ver com terem completado o primeiro setor ou a primeira volta ou não. Okay? A regra já não é essa. A regra diz que se tem que voltar ao último ponto em que foi possível estabelecer a classificação antes da bandeira vermelha. E depois temos que definir o que é antes da bandeira vermelha, porque a bandeira vermelha só foi colocada já o Charles Leclerc e o Piastri estavam a sair da chicane do Porto. Foi muito depois do incidente. E a linha que foi usada, a segunda linha do safety car, depois dela há 3 microsetores. Todos eles foram cumpridos por todos os carros. E portanto não se entende como é que foram buscar a segunda linha de safety car para definir a ordem largada. E isso fez com que Carlos Sainz voltasse a terceira posição inicial quando estava em 16º. E começou logo assim a corrida. Tu viste o incidente? Reviste? Revi, ouvi. Estamos só a falar da subida para em boa rivagem até Massenir. A sanduíche de Pérez no meio dos dois Haas. Não foi sanduíche, não foi sanduíche. Não, no fim, estava atrás. No fim. No aftermath. O Hülkenberg levou por tabela depois. Sim, eu sei. Concordo contigo. Não acho que seja uma coisa tão leve que mereçam deixar andar e não vamos pensar mais nisso. Acho que isso é uma consequência, mais uma vez, do Magnussen ter 10 pontos e, portanto, isto obviamente dá-lhe pelo menos mais 2 pontos e levava a ficar suspenso durante pelo menos uma corrida, digo eu. Ou seja, as decisões continuam a não ser tomadas em função daquilo que eles têm que analisar, mas em função das consequências que as decisões poderiam ter. Acho que é... Nós passámos aqui algum tempo a falar das novas regras, tu fizeste na quarta-feira, no Pinto Filme, no Sport TV. Acho que aquela definição que eu acho muito difícil de preencher, aquele conceito vago e indeterminado que é o excesso de otimismo, um bom exemplo de excesso de otimismo é aquilo. Ele diz na entrevista no fim da corrida que tem a roda da frente, sempre à frente da roda de trás do Pérez, não é verdade? Ele tem a asa da frente alinhada com a roda, ele chega a ter a roda à frente, mas no momento em que batem, ele tem a asa alinhada com a roda traseira do Pérez. E o Pérez, ou porque não o viu, como ele diz, ou porque o viu, mas não tem que abrir espaço. Ele está numa zona que não é uma curva, nem é uma reta, por isso simplesmente ele está a fazer aquela subida toda que é ondulante. Ele não tem que abrir espaço para o Magnussen, porque o Magnussen não está ao lado dele, ponto final, parágrafo. Portanto, ao Magnussen, que está muito mais atrás, de pensar o que é que isto pode dar. É verdade que o Magnussen queria ganhar posição, queria ficar ao lado do Pérez para depois, não na esquerda de Massenir, mas depois quando viram à direita no casino já estar por dentro. É óbvio que o Pérez não quer isso e portanto não lhe vai abrir a porta. É um excesso de insistência do Magnussen que devia ser penalizado, sim, apesar de eu achar que, confesso, eu não desgosto de quando eles dizem todos para incidente de corrida deixa andar. E portanto, contrariando essa minha convicção, apenas porque acho que o fizeram por razões pouco atendíveis, acho que não é um simples incidente de corrida, acho que o Magnussen, do ponto de vista objetivo, anda a arriscar demais, ainda que ele não tenha culpa do incidente em Miami com o Sargent. Ele não anda provavelmente no nível de arriscanço normal e, portanto, se calhar era a altura de alguém lhe dizer que tinha que parar um bocadinho e que tinha que acalmar. O Pérez culminou ali um fim de semana absolutamente horrível, que teve, mais um, falámos da qualificação brevemente, mas sim, tem mais um fim de semana horrível. Enfim, estamos a passar na fase do ano em que o Pérez começa a cair, espero que se levante depressa para bem dele, mas de facto a Red Bull acabou por ser uma equipa de um só carro este fim de semana.
E depois o Hülkenberg acaba por apanhar por tabela, é inocente. Confesso que quando vi a primeira repetição no onboard do Hülkenberg e vejo que ele trava, consegue parar antes do acidente e depois decide acelerar para passar, acho que a expressão que ele utilizou é boa. Isto era tão evitável. Ele sei que ele não utilizou para ele, utilizou para aquilo que aconteceu atrás dele, mas também acho que era evitável ele ter acelerado imediatamente. Ele conseguiu parar o carro antes do Red Bull estar a fazer peões descontrolados e, na expressão feliz do Pedro Nascimento, ficar a parecer o chapéu de um pobre. Mas tentou passar por pingos de chuva, teria sido brilhante se tivesse conseguido, não conseguiu e com isso pôs em causa enfim, a própria corrida, porque ela acabou ali. É uma decisão de fração de segundo, não é obviamente minimamente responsável por aquilo que aconteceu. Acho que podia ter sido um bocadinho mais cauteloso naquele momento, até porque pela dimensão do acidente, ele tem o Red Bull à frente dele a esbardalhar-se de um lado e do outro da pista, ele já tinha percebido que ia haver seguramente safety car, na melhor das hipóteses um safety car verdadeiro, não virtual, e portanto podia ter abrandado sem risco de ter perdido posições. Paciência, aconteceu, nada a dizer. Eu acho que ele viu o Magnussen tocar no Pérez e pensou, deixa eu ver se eu ainda passo. Certo, eu sei que foi isso que ele pensou. Foi isso que ele pensou, mas quando ele começa a travar, o Red Bull está à frente dele, e às vezes no onboard o Red Bull à frente dele, as bardalhas são lá com o Red Bull foi projetado depois. Certo, o mais inteligente ali teria sido, já que ele conseguiu travar e não estava já envolvido, porque ele podia ter levado logo, mas já conseguiu travar, parava mesmo o carro e até podia ter levado com o Magnussen em cima depois, mas pelo menos com aquele não levava, não sei. Enfim, não é relevante, ele é todo uma vítima inocente naquilo tudo. Acho que comete ali um erro de julgamento, mas o Magnussen verdadeiramente tem mesmo que parar para pensar, porque são erros a mais em fins de semana consecutivos e os pontos são como uma consequência disso. Nós estamos sempre a dizer que há decisões estúpidas dos comissários e vamos falar de uma a seguir, estúpida do ponto de vista pelo menos daquilo que têm sido as decisões e que são as regras escritas e estabelecidas. Neste caso concreto, acho que alguém tem mesmo que parar o Magnussen. A própria equipa tem que falar com ele e tem que lhe dizer qualquer coisa. Não é assim que isto se faz e isto pode acabar mal, para ele e para mais pilotos. Eu não sei o que é que a equipa pode dizer, isto não é novo. O que está a acontecer agora é que está a haver uma consistência deste tipo de situações, em que ele até em sessões de treino já faz as neiras. E porque ele até foi investigado por impeding durante o fim de semana. E depois, portanto, ele agora está a usar os créditos que ganhou quando lhe deram estupidamente aqueles 10 pontos na caderneta. Mas eu acho que não há ali muito que a equipa possa fazer. Portanto, a única solução que a equipa tem é retirá-lo da equipa, não é? É dizer, olha, isto não está a dar, foi muito bom, gostamos muito de ti, mas epá, está na hora de termos aqui outro. E obrigado por tudo, até à próxima. Pois, e agora já não tem lá quem o segure, não é? Que o Steiner já não está. Portanto, não sei se eu acho que se ele apanha a suspensão até o verão, eu acho que não volta depois da pausa do verão. Mas é o meu feeling. Outro incidente na primeira volta, e este aqui ainda é mais esquisito para mim, porque este não ser investigado é completamente errado. Mas, epá, como os gajos dizem que é um incidente de corrida, dá para tudo, não é? O do Ocon sobre o Gasly é que não se percebe. Podemos criticar o Ocon por ter sido oportunista demais e ter sido chico esperto, e se calhar estava a contar que o colega levantasse o pé e o deixasse passar por 100 colegas e, portanto, não prejudicar a equipa. Obviamente, depois o Gasly não levanta e o choque dá-se. E o Ocon até acaba por abandonar. Mas depois decidiram castigá-lo. Mas há aqui uma coisa que a mim me intrigou na altura, e eu depois fui ver as repetições, é que pelas novas regras de ultrapassagem, aquelas guidelines que o Nuno apresentou, que já falámos aqui no podcast, o Ocon não fez nada de errado. Ele manda-se, mas segura o carro, faz a curva, está à frente no apex da curva, portanto ele está à frente do Gasly no apex, e podemos ter ali várias definições de apex, mas em qualquer uma delas o Ocon está à frente efetivamente do Gasly, e depois o Gasly não levanta o pé, ao virar ficam sem espaço os dois, entram as leis da física em funcionamento, o Ocon levanta, cai e depois recolhe a boxe e já não pode regressar. E deram-lhe 10 segundos de penalização que não podia cumprir porque obviamente não estava em prova e portanto isso vai se converter em 5 lugares na grelha de partida no Canadá. E eu fico atónito porque como é que um gajo que cumpre todos os critérios das guidelines que eles usaram para se defender noutras avaliações agora é castigado por cumprir esses critérios?
Eu não consigo perceber. Tu entendes? Não. Tentando dividir isto em duas partes e sendo minimamente arrumado naquilo que vou tentar explicar, que no fundo vai muito ao encontro do que tu disseste. Não, de acordo com aquilo que está definido, positivado nas guidelines, nas orientações, ele não devia ter sido penalizado. Portanto, não concordo com a penalização, por aí. Incidente de corrida e deixa andar. De acordo com a opinião subjetiva, como tu disseste, pode-se criticar. Sim, acho que o Ocon, que é um tipo muito talentoso, numa palavra, foi um idiota por fazer aquilo. Não por ter tentado ultrapassar o carro que vai à frente. O espaço que está lá, não é indesmentível, e ele pode efetivamente tentar meter o carro e ganhar uma posição. Já não sei quem é que diz isso, acho que é a F1 TV que é o Duane que diz isso. Não, o Duane nem fala nisso porque ele é piloto da Alpine, quem é que estava com ele no início? Talvez o Arthur Leclerc, não sei. Diz, se fosse por uma boa posição no fim da corrida, sem ser o companheiro de equipa, na boa, era meter o carro todo e quem saísse, saía. Ele está na primeira volta, ele sabe que é o companheiro de equipa que está ao lado dele. E pior, o Gasly diz que eles têm orientações muito específicas sobre aquilo que devem fazer um ou outro em corrida e em especial na primeira volta. E que eles respeitou todas. Portanto, considerando que a equipa tem passado um início de campeonato francamente difícil, considerando que o companheiro de equipa se qualificou extraordinariamente bem, não falámos disso, desculpa, na qualificação faltou-me, depois falamos no destaque final, mas o Eu Gasly e o Albon, mencionei que foi uma das e o três Albon surpresas. fazem, sim, mas não é só surpresa, fazem voltas extraordinárias. Acho que ele foi um idiota por isso, porque ele, como piloto profissional que é e talentoso, que também o é, sabe bem o que é que pode acontecer de meter ali o carro por ser o companheiro de equipa dele que está ao lado dele. Qualquer outro já seria chato se desistisse porque era um prejuízo tremendo para a equipa. Mas naquele caso ele pôs em causa a permanência dos dois carros em pista. Por sorte só um é que ficou borregado. E mesmo assim, prejudicando, porque de facto, como diz o Gasly, podiam ter chegado os dois aos pontos, nunca se sabe. É uma corrida com 78 voltas, já lá vamos à parte da corrida, eu esqueci-me logo de começar por aí, porque estamos a falar de casos concretos e não da big picture. Mas, enfim, acho que ele desse ponto de vista foi um idiota. E acho que o Ocon, de vez em quando, desliga, tem um botão. Assim como eu tenho aqui um botão para ligar e desligar o som, ele tem um botão para ligar e desligar o cérebro. E nas primeiras voltas com companheiros de equipa, há ali qualquer coisa que o cega, deve ser como uma capa vermelha para um touro, e o tipo vai a direito, prejudica-se a ele, prejudica a equipa, e sobretudo prejudica-se a ele porque ele é um piloto à procura de lugar. Quer dizer, vamos ver, isto não lhe tira de todo o talento que ele tem, a rapidez que tem na qualificação, extraordinária combatividade, ele é um ótimo piloto a fazer ultrapassagens, a lutar roda com roda, a pôr o carro onde ele precisa de estar ou acima de onde ele pode estar. Estas coisas prejudicam-no francamente. Portanto, desse ponto de vista, acho que foi um idiota. Mais uma vez, falando do passado, que é sempre aquilo que eu faço. É tão justo penalizar o Ocon por isto como foi penalizar o Alonso por em 2007 não ter deixado o Hamilton sair da boxe na qualificação. Ou seja, a Federação, os comissários, qualquer autoridade ou entidade não tem nada que se meter naquilo que se passa dentro das equipas, e se as equipas resolvem, e o Bruno Faman, aliás, vai fazer umas declarações extraordinariamente duras. Há muito tempo não ouvia um chefe de equipa dizer uma coisa destas. Espero que ele se tenha acalmado, porque eu acho que aquilo foi... Mas eu ouvi isso. A fazer coisas, sim. Eu ouvi, não, eu li isso e disse logo, bem, o Ocon não fica ali para o ano, já está decidido. Sim, mas seja porque o Ocon já mudou de sítio, já arranjou de sítio, ou porque até é possível que seja isso, ele já arranjou pois e portanto o Faman diz aquilo sem medo de ser contrariado. Mas quando ele diz vai haver consequências e são imediatas, eu até pensei que ele ia dizer qualquer coisa tipo, Duane, chegamos a Montreal e é ele que se vai sentar no carro, quer experimentar uma coisa diferente. Isso tinha mais piada. Tinha, mas aliás, repara que é na sequência, cronologicamente, o Faman faz a declaração que faz, que é dura, há muito tempo que não havia um time principal dizer uma coisa destas, e logo a seguir o Ocon aparece nas redes sociais a assumir absoluta responsabilidade por aquilo, a dizer que a culpa foi absolutamente dele, que espera que o Gasly faça pontos e que depois conversam dentro da equipa. Tanto que quando entrevistam o Gasly no fim da corrida, ele não sabe que o Ocon fez estas declarações. Mas reage profissionalmente e diz, ok, nós de facto como equipa vamos passar por isto, já aconteceu no passado e tudo mais, foi pena, acho que foi um erro tremendo e tudo mais, mas lá está, penalizado por isto? Não. Que isto tem que ter consequências também para um tipo que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez que faz a um companheiro de equipa, isso tem, quer dizer, já tem idade e experiência suficientes para não se pôr em situações destas, porque é ele que perde em primeiro lugar.
Paulo Muas diz que acha que a ordem de recomeço é devido ao Zul ter ficado antes do incidente e só passar depois da bandeira vermelha. Não, e o Zul é irrelevante ali, porque o que eles Pois, contariam é o microsetor Uhum. anterior ao ponto do acidente. Sim. E era essa a classificação que, portanto, é o último momento em que todos os carros passaram antes de saber o incidente. Mas o último microsetor, desculpa, só perguntar para ajudar a esclarecer, o último microsetor antes do incidente é em pista ou o último microsetor que o Leclerc fez antes do acidente acontecer? Ora, isso é uma das coisas que eu não entendo, porque Ok. diz antes da bandeira vermelha entrar. E a bandeira vermelha entra quando eles já estão na chicane do Porto. Estão a sair da chicane, sim. Os primeiros dois. Sim. Mas mesmo que fosse a partir do sítio onde foi o acidente que Uhum. provocou a bandeira vermelha, há microsetores antes, onde eles passaram todos. Mas nesse o Sainz ia em terceiro. É por isso que eu estou a fazer a pergunta. Não, porque ele já tinha levantado o pé. Não, o Sainz só deixa o terceiro lugar quando chegam ao casino, que é quando ele vai em frente na curva na direita, na descida, ele vai em frente e é aí que ele perde o terceiro lugar. Portanto, quando no último microsetor que todos fizeram antes do acidente, o Sainz ainda vai em terceiro lugar. É isso. E pode acontecer que seja isso. Eu não concordo, confesso. Não, mas não foi isso que eles usaram. Eles usaram a segunda linha de safety car. Que é lá em baixo, do início. Sim, o que ainda é mais ilógico. Não faz sentido nenhum. Não sei como é que ninguém E depois protesta isto. ficámos todos um bocado à nora, porque supostamente é o microsetor que tem que ser utilizado. E eu, para ser franco, nem sei como é que a Aston Martin não protesta isto, porque era naquele Não momento que tinha protesta a ganhar. porque o Lance Stroll tinha passado o Daniel Ricciardo antes da segunda linha do safety. Está bem, mas no resultado final, se tiras o Sainz dali, ou seja, se o Sainz tivesse partido 16º, está bem, mas a ver o resultado final da corrida, o Alonso tinha ficado em 10º. E não é por ser o Alonso, é por ser um carro da Aston Martin. Assim como a McLaren tinha posto 2 carros no pódio, certo? sim, isso era óbvio. Não consigo perceber. O Sainz saía do top 10. Mas isto é daquelas coisas que, mais uma vez, é decidido por interpretação de quem lá está no momento e que tem implicação nas contas do campeonato. Porque, não, olha, imagina que a Ferrari ganha o campeonato do mundo por 3 pontos à McLaren. Certo. Não é? Esta decisão deu o campeonato do mundo à Ferrari. É muito complicado perceber-se isto e porque é que isto não é escrito de forma decente, não é? Porque ir ler e dizer que é no último ponto de tensão, mas que depois da bandeira vermelha entrar, mas isto pressupõe várias leituras também. Sim. Enfim. Bernardo Figueiredo, dar um grid drop ao Ocon por uma manobra que nem pareceu mato todo e não investigar o Magnussen por incidência na mesma volta é um contrassenso total. Welcome to Fórmula 1. O Miguel Maia com comentários, abraço para ele. O F. Martins diz que o Ocon a ser Ocon, nada de novo, ele tem feito isto a todos os colegas de equipa, prejudicando a própria equipa por diversas vezes. O Fábio Santos diz que o Ocon, se fosse às 24 horas de Le Mans, ficava na primeira meia hora. Não, fazia como o René Rast, não foi o René Rast que na primeira curva arrumou logo com o Filipe Albuquerque, com o carro do Filipe. Enfim, eu percebo que aqui no Mónaco tu vês meia oportunidade e tentas porque é quase impossível ultrapassar, não é? Portanto, se vês que um gajo vai largo numa curva e tu consegues dar e depois ter tração para sair e passar. Ele nem foi largo, vamos lá ver, não foi um erro do Gasly. O Gasly tinha o Albon do outro lado e, portanto, ele teve que se desviar porque o Albon tinha o carro ali metido. Ele próprio estava a tentar ultrapassar o Albon nas duas curvas anteriores, não tendo conseguido, entra na curva ligeiramente mais à esquerda que para depois cortar à direita. Deixou mais metade para depois cortar na entrada da curva, ganhar velocidade e ainda tentar novamente a travagem para a chicane. Só que neste veio o Ocon estava mais rápido e meteu-se. Mas eu também admito que um tipo que está a tentar fazer isto, olha para o retrovisor e diz: este gajo é uma companheira de equipa, daqui não vai sair nenhuma estupidez. Sobretudo, como ele diz, porque tem instruções muito precisas sobre o que fazer um em relação ao outro em corrida e na primeira volta. Enfim, essas instruções, se calhar, iam em francês e o Ocon tem dificuldades em ler francês. O Miguel Maia está aqui a dizer que já no ano passado na Austrália foi igual e os comissários têm a primeira atitude. Não foi igual. O acidente do ano passado foi mesmo ao pé da segunda linha de safety car. E eles tiveram que voltar para trás porque não havia maneira de estabelecer a classificação nesse ponto. Então voltaram à linha de partida. Daí não havia volta a dar. Aqui é que ficamos na dúvida qual era o momento em que eles deviam ter olhado para a classificação e porque é que andaram tão para trás para decidir esse momento. Continuando, como é que tu viste a estratégia da Mercedes? George Russell, devagarinho, a atrasar tudo e todos,
desde a primeira volta, a pedido da equipa e contra a vontade do piloto. Eu não se percebeu muito bem o que é que eles estavam a jogar. Eles estavam a apostar em quê, exatamente? Não O que é que sei. pareceu? Pá, o Warner, não sei se viste, mas dá mais uma farpa. Ele não perde oportunidades para fazer duas coisas. Uma para dar para criar mau ambiente na equipa através das suas atitudes pessoais. Ia fazer uma piada, mas é uma piada de mau gosto. A outra é dar farpas no Toto Wolff. E diz que de facto não percebe a estratégia da Mercedes, porque mesmo que não conseguisse ultrapassar ninguém em pista, é de uma falta de ambição tremenda para uma equipa com aqueles pergaminhos. Não percebi, para ser franco, mas enfim, a Mercedes é Há apenas. aqui um dado importante. A Mercedes estava de médios. Portanto, Certo. quando entrou a bandeira vermelha, todos Sim. foram ao boxe e todos trocaram Certo. pneus, o que eu acho que é uma perfeita Erro barbaridade. estratégico tremendo da Fórmula 1, sim. Tem que impedir. Mas anda a dizer isto desde aquele grande Certo. prémio de Mónaco, do Button, Vettel e Alonso, em Sim, que o Button e o Alonso tinham pneus novos e estavam a sim, atacar o Vettel com sim. pneus nas lonas, Isso. tem uma paragem de bordo. Isso foi o quê? Uhum. 2012, 2011, 2013, Eu não foi me por aí. lembro, eu acho que é 12, mas não tenho certeza. É uma estupidez, é uma idiotice. Aliás, se o Grande Prémio de Mónaco precisa de alguma coisa para continuar a ser visionável pela televisão, porque depois li um comentário, acho que é do Sean Kelly, que diz que todas as pessoas que dizem mal do Grande Prémio de Mónaco é porque nunca lá foram, porque é um dos maiores espetáculos que se pode ver ao vivo. Pois admito que sim, mas se formos comparar o número de pessoas que vê um Grande Prémio ao vivo, qualquer que seja, mais ainda o de Mónaco, e o número de pessoas que está a ver na televisão e está a pagar, eu aposto o meu ordenado de 2 meses sem problema nenhum, que as pessoas que estão a ver na televisão e a pagar são mais, ponto 1, ponto 2, acabam por dar mais receita ao desporto do que as outras. Portanto, o Grande Prémio de Mónaco, para continuar a ser Grande Prémio, tem que fazer algumas coisas. Uma, acho que foi o Alonso que falou nela, é agarrar na qualificação e fazer o mesmo que fazem em fórmulas inferiores e dividir aquilo em grupos, porque de facto aqui é mais do que uma lotaria, é um disparate completo, ou então mudam o formato da qualificação só para este Grande Prémio, porque é onde este problema se verifica de forma mais premente. A outra é obrigar a parar mais vezes para trocar de pneus, porventura, obrigá-los a usar 3 compostos de pneus durante a corrida, fazerem qualquer coisa. A solução não é seguramente permitir que uma bandeira vermelha como esta, na primeira volta, lhes permita trocar de pneus e, portanto, ficamos a corrida toda. Eu confesso, como tu sabes, quem nos está a ver e ouvir não sabe, eu não vi a corrida em direto, vi em diferido, mas sem saber o resultado, portanto, como se fosse em direto. E estava a tentar apanhar tudo ao mesmo tempo para não falhar e não estar aqui hoje a dizer mais barbaridades do que é habitual. Eu às tantas já nem percebi porque é que estávamos a discutir paragens para trocar de pneus. Pá, sim, havia a questão da degradação, mas quer dizer, todos sabíamos à partida que seria uma corrida para uma paragem só em condições normais, porque era obrigatória, porque em muitos casos nem obrigatória era. Portanto, não foi uma corrida. Aliás, quando nós começássemos a falar da corrida, eu tinha pensado começar a falar muito devagar, porque no fundo foi o que fizeram os pilotos de Fórmula 1 a tarde toda. Isso a Pagaste a mim internet? aborrece. Pagaste a internet? Não, paguei a internet, quem não pagou a internet foi a Fórmula 1, porque aquilo que eu estava a fazer agora e que chateou-te a ti, chateia qualquer pessoa, foi que os 16 carros de Fórmula 1 que sobraram ao fim da primeira volta estiveram a fazer a tarde toda. Foi andar tão devagar quanto podiam. Sim, e é uma corrida mais ou menos, não é bem uma corrida. Aliás, o Piastri diz no fim da corrida, quando eles começaram todos a andar, quando lhes deram ordem de soltura, passa a expressão, ele não tinha andamento para o Leclerc, isso viu-se. E em bom rigor diz ele, nem tinha andamento para o Sainz, nem para o Norris. Felizmente estava em Mónaco e, portanto, se for com isso o segundo lugar. Sim, ele Adorei, perdeu adorei a meio honestidade. segundo. Adorei a honestidade do miúdo, cada vez gosto mais do Piastri, confesso aqui sem problema nenhum, fico contente com o sucesso dele. Acho que ele ainda não tem, de facto, as ferramentas todas para conseguir dar luta ao Norris numa corrida normal, numa pista normal, mas rapidez, isso não lhe falta e viu-se na própria qualificação. Agora, ter 78 voltas. Não, desculpa, deixa só dizer às pessoas que estão a ver e a ouvir é que o Piastri, naquele incidente com o Sainz na primeira Sim, curva, sim, levou um toque no fundo que lhe fez sim, perder o equivalente a meio segundo por volta. certo. Depois eles conseguiram reparar parte do problema durante a bandeira vermelha, que isso reduziu para ali para as 2,5 décimas, 3 décimas por volta. Sim, mas tinha um carro com defeitos e com o ritmo, não tinha o ritmo todo. Dito isto, eu compreendo mal passarmos 78 voltas a olhar para carros que nós sabemos todos, o tipo mais leigo na matéria, que tenha visto a qualificação e os treinos livres, consegue perceber que eles estão a andar 4 ou 5 segundos mais devagar do que podem andar. É uma seca. Podes-me dizer, e com razão, mas a Fórmula 1 sempre foi assim, Mónaco sempre foi assim, é a gestão, é o Diabo 4, eu sei disso, vejo Fórmula 1 há tempo suficiente para saber. Não, mas o que vimos hoje Está pior do que nunca passa os desse ponto de limites. vista. Passa os Sim, limites. tiveram. O Bernardo estava aqui a pôr o Yuki podes começar a puxar. Disseram ao Yuki, o oitavo classificado, depois já ser dobrado pelo sétimo. Sim, O Alonso apanhou 2 voltas. sim, sim, Aquilo isto estava tão devagar.
Foi tétrico. Isto hoje foi tétrico. E a história de criar fosso à frente e atrás para deixar a tática da Aston Martin, desse ponto de vista, é de se tirar o chapéu. Ele cria espaço para que o Stroll possa parar e possa sair à pista, como aconteceu, ainda com a mesma posição em pista. Mas é brilhante e teria, porventura, funcionado, não fosse ele ter dado um toque no rail e ter furado o pneu. Mas é chato, gaita. Não, uma coisa é a tática, outra coisa é ter os carros todos em pista, os que existem, a andar tão devagar quanto conseguem. Não, quer dizer, eu admito isso quando estamos a chegar ao fim da corrida. Quem nos está a ver e tem menos uns anos do que nós os dois, enfim, mais do que eu, que sou mais velho do que tu, não sabe o que isso é. Mas nós acabávamos de ver corridas de Fórmula 1 e nas últimas voltas havia imensos carros que estavam a andar tão devagar quanto podiam, porque não tinham gasolina para acabar a corrida. E corridas Ou houve mais do que uma, em que os 4 gajos que iam à frente começavam a abanar o carro porque ficavam sem gasolina e ganhavam o gajo que vinha em quinto lugar, sem saber como. Imola 85, Imola 86, Alemanha 86, tudo isto acontecia. Eu estou a ver as Indy 500 Eu sei. é só os bardalhantes de gajos sozinhos. Perdem o controle do carro sozinhos em curva. Nenhum deles se Está chamou ao bonito. compa, não? Para já Se nenhum não. deles se chamaram ao conta, está tudo bem. Se calhar para onde é para lá que ele vai. É capaz. E esperta-se com o Grosjean na primeira Desculpa volta. a parte, é que já vai para aí no terceiro Não, acidente certo. das primeiras 30 voltas. Assim, um gajo sozinho perde o carro e vai embora. Acontece. Isto para te dizer, neste meu rant, que desse ponto de vista a corrida foi uma seca de todo tamanho e é como eu digo, quem vê Fórmula 1 devia começar a pagar tudo muito devagar e a falar assim. Foi o que eles fizeram a tarde toda, porra. Eu adorei que o Leclerc tivesse ganho. Mas que tivesse ganho uma corrida, não uma procissão orquestrada que todos sabiam ia acabar assim. Pronto, foi giro ver o Sainz a fazer estratégia na cabeça dele e dizer, se o gajo para e mete médios, ele ainda pode ser uma ameaça não só para mim, mas também para o Leclerc, portanto, andem lá, façam não sei o que mais. Está bem, mas pronto, desse ponto de vista foi uma seca. No meio desta seca toda, volto à pergunta que me fizeste, a tática da Mercedes é uma coisa que me espanta, porque concordo com o Warner, que é uma coisa que eu não gosto de fazer necessariamente, acho que eles tiveram falta de ambição na tática, mesmo sabendo que não se pode ultrapassar, andar àquele ritmo com um carro que não estava necessariamente mau, é pouquinho. Dir-me-ás, mas na prática tinham razão, porque repara, o gajo faz essa tática, acaba à frente do Verstappen, o Verstappen tem pneus novos e deve ser, aquele carro naquele momento devia ser para aí 3 segundos por volta mais rápido do que o Mercedes, e então, o que é que aconteceu? Nada, é verdade. E o Hamilton também mudou de pneus, o que é que aconteceu em relação ao Verstappen? Nada, é verdade. Ficou com volta mais rápida. Pois está bem, mas quer dizer, não percebo aquela tática. Não, ali a esperança era que com pneus novos, porque aquilo depois da paragem na bandeira vermelha, Sim. foi tudo com o jogo de pneus que tinha Certo. e era para ir até ao fim. Certo. E o que as equipas começaram a magicar ou cogitar era a possibilidade de, tendo pneus novos, mesmo que tivessem recuperar a diferença da paragem para o da frente, teriam pneus muito mais frescos e que lhes permitiria atacar o carro da frente, já teria pneus bastante mais gastos. E essa diferença de performance nos pneus poderia proporcionar a ultrapassagem. Isso aconteceu, o Stroll fez 2 ultrapassagens assim, o Sargent fez uma ultrapassagem assim e o Bottas também fez uma ultrapassagem assim. Pronto, essa era a esperança deles, era que mudando os pneus, mas vamos lá ver, só o facto desta ser a única possibilidade que eles encontram de haver mudança de posições, é um disparate. já diz tudo, não é? Portanto, já estão para lá do Hail Mary, como dizem os americanos. Isso. Já vai no Hail Mary, Jesus and the Holy Spirit. Tu sabes qual foi a ultrapassagem da corrida? Não, porque isso é uma das coisas que se vota durante a corrida. Não sei. Também não, mas enfim, aproveitando uma piada que não é minha, é do Twitter, não sei quem é que escreveu isto, é uma conta qualquer que eu não sigo, mas vi escrito. A ultrapassagem da corrida devia ser do Medical Car ao Joe, logo a seguir ao acidente e quase bateu no pneu. Isso. Olha, há uma boa na segunda largada do Alonso ao Ricciardo com o jogo de equipa do Lance, o Lance a travá-lo por dentro e o Alonso por fora vai mais rápido e consegue sair à frente. Depois a do Bottas ao Sargent, salvo erro. Ao Sargent, sim. Foi muito boa. Foi. E a do Sargent também é boa. A do Sargent nem vi. Foi ao jogo, o carro estava com problemas, mas passou por dentro. Pois foi, e depois o jogo foi logo direto às boxes para chorar um bocadinho antes de voltar. Sim, foi ultrapassado pelo Sargent em Mónaco, quer dizer. Pelo Sargent e no Mónaco, é WM. Sim. E eu pus nos meus drivers of the day Charles Leclerc, Lance Stroll, Valtteri Bottas e
e Logan Sargent, porque o Leclerc obviamente ganhou e os outros 3 correram. Ao menos éramos alguns momentos de alegria, a ver ali umas ultrapassagenzinhas, por muito que a gente saiba porque é que aconteceram. Mas são bem-vindos. E, portanto, as equipas estavam a jogar nisso, mas eu não percebi foi a estratégia da Mercedes logo de início. Eu acho que a Mercedes estava com medo de que aqueles pneus médios não durassem a corrida toda. Sim. E então disseram ao Russell, vai mais devagar para ver se esticamos isto, a ver se não paramos mais. E agora, isto leva-me a uma outra coisa que o Luís falou este fim de semana, e eu nessa concordo com ele, que é, se calhar está na hora de impor paragens obrigatórias aqui na Mónaco. Sim. Dar-lhe só pneus macios e tem que fazer 4 paragens. Macios não. Dar-lhes pneus hiper macios. A Fórmula 1 desenvolveu às tantas uns daqueles que eram cor-de-rosa ou coisa que não, chegou a haver ultras. Sim, eram esses. Obrigá-los a usar um composto que não existe para mais corrida nenhuma. Ultramacios, que duram para aí 10 voltas. Entre 10 a 15 voltas. Isso, mas tem que os usar em corrida. Isso é obrigatório. Aconteça o que acontecer com bandeira vermelha, sem bandeira vermelha, com safety car, sem safety car, o que quiseres. Esses pneus têm que ser usados. E, portanto, tu sabes que com aqueles pneus só fazem 10 ou 15 voltas. Tem que os mudar, tem que os usar, é obrigatório. A partir daí, tens paragens obrigatórias, tens o que quiseres. Isto assim será um espetáculo, como diz o Sean Kelly, para quem lá vai. E eu fico muito contente por essa sim, se lá fosse, se calhar achava um espetáculo. Mas eu cada vez mais estou convencido, eu quero ir ao Mónaco algum dia, mas cada vez mais estou convencido que o giro de ir ao Mónaco é ver os treinos livres e bazar. A qualificação, não? Não, porque depois é só confusão e festas e... os treinos livres, a qualificação tem piada na televisão, em casa. Eu nem aqui no Hungaroring gosto de ver a qualificação lá, porque a qualificação tem piada na televisão. Estou a ouvir, vezes os gajos a passar, já passou. Não fazes a mínima ideia que eles estão fazendo o resto da volta. Vê-los a arriscar e sim, ali na zona... Eu só gostava de ir para a zona das piscinas, sinceramente. Não há mais nenhum ponto de circuito que me fascine e ver ao vivo. Mas aquilo da zona... lá rascasse também, mas lá rascasse é só para vê-los passar uma vez ou duas. Está feito. Mas ali nas piscinas tem piada, porque aquela saída da curva 15, não é? Sim. Aquela chicane da saída das piscinas é fabuloso, não é? A maneira como eles atacam os corretores e depois evitam o raio do outro lado, porque os carros vão projetados mesmo que eles passam bem a curva. Isso. É impressionante. Isso sim, tinha piada. Mas sim, de corrida não queria ver, de certeza. Acho que é um degredo hoje em dia. Já foi interessante. Eu continuo a gostar de ver e eu fiz outro tweet que era, esta é aquela corrida que toda a gente diz que é chata, sabe que vai ser uma precisão, mas ninguém perde pitada. Ficamos todos a ver a corrida de voltas todas. Porque pode haver sempre aquele acidente no muro, pode haver uma estratégia errada, pode haver... Para mim não serve de nada, porque se eu te disser quantas corridas de Fórmula 1 perdi nos últimos 40 anos, faz ver que vi praticamente todas boas, más, mais ou menos, assim, portanto... Sim, mas eu não estou a falar de nós. Não estou a falar de nós. Esta é daquelas que deve ser das que tem mais audiência ao longo do ano. Sim. E toda a gente se queixa dela. É impressionante. Sim. Vamos só ler aqui alguns comentários. O José Correia diz que não, o Ocon, se fosse às 24 horas de Le Mans, fazia às 24 horas sozinho, porque não percebia que aquilo era um trabalho de equipe e dava cabo dos colegas antes da prova. Ou os colegas davam cabo dele. O Miguel Maia diz que estava a falar no sentido da penalização e atitude, não da questão que falaste. Mas qual é a comparação com a Austrália do ano passado? Agora não percebi. Porque na Austrália do ano passado eles libaram o Gasly, que estava à bica. Sim. O Gasly bate no Ocon, estava à bica de ser suspenso como está o Magnussen, e eles ilibaram o Gasly. E a equipa nem apresentou queixa. Portanto, os comissários decidiram investigar e ilibaram. Aqui não, aqui castigaram o Ocon. Não sei qual é a semelhança. O Bernardo Figueiredo, já tínhamos lido. Desculpa, Bernardo. Miguel Maia, então quando o Bottas vai mudar de pneus e faz uma volta 4 segundos mais rápido que os primeiros, sim, e depois vimos o ritmo do Lewis e do Max quando param, não é? Sim. Passaram logo a rodar no segundo 15, 16, baixo e consistentemente, e a bater a volta mais rápida, volta após volta. O próprio Stroll, quando para, aquelas primeiras voltas até ao furo, é muito mais rápido que toda a gente. E ver as voltas do Alonso a fazer comboio, aquilo era penoso, quer dizer. Sim, ele estava a fazer aquilo de propósito, claramente, mas... Eu ao princípio estava na dúvida, mas depois fui ouvir o rádio e percebi que não, que aquilo era de propósito. Sim, não, fiquei na dúvida de estar com um problema e estar a gerir. Claro. E aí até fazia sentido abrir espaço para o colega fugir, não estar sob ameaça destes gajos, não estar sob pressão. Mas não, aquilo era propositado para ver se o lance parava, para depois ir buscar o gás e tentar passar com pneus mais frescos, mas depois não se concretizam.
O Bernardo Figueiredo, acho que as voltas do Leclerc no início da corrida, talvez a meio e no fim, eram ao nível das melhores voltas da corrida da Fórmula 2. A volta mais rápida da Fórmula 2 era 1 segundo 22 qualquer coisa. E eles no início andavam num segundo 21 alto na Fórmula 1. Portanto, os carros da frente, não era os trás. Porque para trás ainda havia carros mais lentos. O José Correia diz que a ultrapassagem da corrida acho que foi a dupla ultrapassagem do Hülkenberg ao Pérez e ao Magnussen. Enquanto durou, aqueles 2 segundos em que durou, foi a melhor, de facto. 2, estás a ser muito generoso. Sim, foi para aí meio segundo. Isso. O Bernardo Figueiredo disse que o Sargent aproveitou que os Usos desviar para deixar de dobrar por um McLaren e passou ele também. Foi oportunista, foi bem feito. É bem metido. Foi bem jogado. E muito do que o Lance iria tentar ou Gasly seria aproveitar uma fase de dobragens, engatar atrás do carro que está a dobrar e passá-lo sem ele se poder defender. Mas não vimos. Tom Lopes, e se chover vão de ultramacios que é para vermos um pouco de drift. Ora, vê se que era. No Mónaco de ultramacios à chuva, acho que aquilo era coisa para durar para aí 3 curvas. Se tanto. Mas já tivemos, não de ultramacismo, já tivemos gajos de slicks no Mónaco de chuva. Olha quando o Hamilton ganhou em 2008. Pois, já nem me lembro. F. Martins, ficar de frente para a saída da chicane das piscinas e levar com fibra de carbono para memória futura. Pá, desde que não me caia em cima, eu só tenho que ir lá buscar abaixo, está bom para mim. Bem, continuando. Mais destaques da corrida, mais coisas da corrida que queres falar? Eu não tenho muito mais para acrescentar. Não, duas notas. Que os McLaren conseguiram ao longo do fim de semana melhorar um dos seus pontos fracos. Sim, e só dizer que ou o Norris ou o Piastri, um deles disse que no fim que estavam surpreendidos porque as curvas lentas eram um problema que eles tinham e este upgrade do Miami até isso veio resolver. Portanto, o upgrade fez mais do que aquilo que eles estavam à espera. Era exatamente o que eu ia dizer. Desculpa. Não, lembrei-me há um bocado e depois não disse e agora não queria... Não, mas isso só para pegar naquilo que tinha dito no início, que isso é sinal de que se este McLaren funcionar em todos os circuitos, temos corridas bem divertidas. Eu, como tu também acho que no Canadá a coisa não será assim, acho que o Red Bull, apesar de tudo, vai recuperar parte da competitividade que não perdemos, enfim, parte do domínio, mas acho que podemos... Este fim de semana é um bom sinal para a McLaren. Tem 2 bons pilotos, dizemos isso há muito tempo, e o carro parece coerentemente competitivo. E acho que os Ferrari também, apesar de terem, é um circuito muito específico, também não estão, enfim, no fim de Imola, houve muita gente a dizer, pá, aquilo não funcionou, o upgrade não funcionou. Acho que pode não ser tão espetacular como a McLaren, mas paulatinamente vai lá, e por isso, parabéns ao Fred Vasseur. Destaque da corrida, Albon e Tsunoda só, o contingente pseudo-asiático, no caso do Albon, porque ele é inglês. Hoje foi britânico. Uma das coisas que correm bem. Mas é curioso porque ele faz sempre questão de ser entrevistado no fim das corridas e dos treinos, não sei se já reparaste, com o boné ao contrário. E eu não sei se é só uma questão de estilo, se é pelo facto da bandeira tailandesa estar na parte de trás do boné. E ele é sempre entrevistado com a bandeira tailandesa à frente das câmaras. Portanto, enfim, esse contingente, como digo, pseudo-asiático, merece destaque. O Albon, porque conseguiu os primeiros pontos para a Williams e, portanto, deixa a Williams em melhores lençóis do que estava. E fica bem porque é um circuito que é de piloto e, portanto, a Williams não pode reclamar créditos disto. O trabalho foi do Albon e o Albon é que conseguiu o ponto. É talento dele e, portanto, crédito dele. Neste momento, a Stake Sauber é a única equipa que não pontuou e parece perdida, portanto, também não sei se conseguirá pontuar. Está definitivamente num ano de transição, esperamos para melhor. E destaque para o Tsunoda, que em 8 corridas, creio que pontuou 5 vezes. Eu acho que os VCARB não estavam a andar tanto como nós esperávamos no início do campeonato. Fizemos aqui as nossas previsões e, pelo menos, a minha expectativa é de que eles andassem ali em cima dos 4 ou 5 primeiros. Não tem acontecido, com raras exceções, mas aquilo que tem acontecido de bom àqueles carros tem sido maioritariamente o Yuki Tsunoda a fazê-lo com um nível de consistência assinalável, com um nível de talento que é inegável. E a verdade é que ao fim de muito tempo, pela primeira vez, estamos a falar no Yuki Tsunoda com alguma repetição, com possibilidade para a Red Bull, o que é giro, porque o ano passado, num destes debriefs, estava a falar com a Inês e estávamos a falar sobre quem podia ir para a Red Bull, quem podia não ir, se iam mudar o Sérgio Pérez, no meio da crise que ele teve o ano passado. E eu disse-lhe exatamente isso, já viste que a Honda tem um piloto, esse piloto é da Red Bull, no sentido de estar metido no grupo e ninguém fala nele para piloto da Red Bull. Ainda bem que o Yuki Tsunoda ouviu o debrief e decidiu puxar pelos pergaminhos e está a fazer de facto um início de temporada extraordinário, portanto
destaque para ele. Não falo do Gasly, porque já falámos do Gasly e da Alpine. Enfim, independentemente de tudo o resto que aconteceu na primeira volta, é bom para o piloto, até porque ele estava a ser consistentemente batido pelo Ocon. Mais uma vez, como tu dizes, num circuito de piloto, a mostrar que tem mãos e que o talento ainda lá está, e portanto, ganhar um ponto para ele e mais um para a equipa. Muito bem, eu também não tenho mais nada a acrescentar a este fantástico Grande Prémio do Mónaco. A parte boa deste Grande Prémio do Mónaco é que a seguir vem o Grande Prémio do Canadá e, portanto, está feito o Mónaco por este ano. Mas eu, por mim, deixo estar o Mónaco no calendário, está bem, não mexe. Eu acho que é uma prova diferente de todas as outras e portanto, há que procurar aqui alguma solução para domingo poder ser um bocadinho melhor, dentro do possível. Não estou a dizer para fazerem autoestradas no meio do Mediterrâneo só porque temos uma corrida de Fórmula 1, mas não sei, explorar a possibilidade de se calhar remer uma chicana aqui ou alargar acolá, ou criar aqui uma maneira diferente, ou então obrigar os pilotos a parar várias vezes e temos uma guerra de estratégia contínua. Ou então meter as expressores, ligar ao Bernie, pedir o número de telefone do senhor dos expressores, meter as pessoas na pista e aquilo randomly mete água na pista e sabe-se quem puder. Mas tornar aqui o domingo um bocadinho mais interessante, acho que ao sábado. Eu, pessoalmente, metia isto como shootout. Cada um vai para a pista uma vez, dá a sua volta, sem tráfego, sem nada, e faz o melhor que pode, e sabe. E se quiserem mesmo espetáculo, fazem 2 tentativas cada. E assim vamos mantendo agarrados ao ecrã a ver. Faz a americana 3 voltas e faz a média das 3. Sim, a indicar, isso era bonito. Mas isso demora muito tempo e só dá para 1 hora, porque isto é malta de televisão muito esquisita, que quer show, mas não quer show, tem que ser um show compacto e tem que ser os carros todos ao mesmo tempo, senão é uma seca, porque eles gostam um pouco de falar, quando estão a acontecer coisas, então ainda têm em mente que não consigam falar quando não estão a acontecer. Mas eu acho que este era o circuito ideal para tentarmos isso, porque dá-me sempre a sensação todos os anos que há malta que se lixa por causa do tráfego, que se calhar era mais rápida do que merecia, do que o lugar que teve e que merecia estar mais à frente, e que também isso não acaba por criar mais confusão na corrida, que depois não acontece nada porque ninguém ultrapassa ninguém. Portanto, mais vale termos uma qualificação justa, igual para todos, em que todos tenham a sua oportunidade de ir para a pista desimpedidos e possam dar o seu melhor. Por muito que a pista vá melhorando ao longo de... Epá, não quero entrar aqui nessa discussão, mas não há nenhum método de qualificação justo. Okay? Portanto, para a malta da justiça, não, porque isto não é justo, porque o gajo que vai em último tem a melhor pista, não sei o quê. E depois se chove, é injusto porque os outros estavam secos. É qualificação. Não tem que ser justo, tem que ter todos uma oportunidade que seja pelo menos semelhante. E aqui no Mónaco, o que nós vemos é voltas e voltas serem prejudicadas porque há tráfego e quem está a atrapalhar não tem culpa nenhuma por não ter de se meter. Não. E retira ainda por cima uma coisa que é essencial na qualificação, que é a parte boa de ver o Mónaco, ver a qualificação no Mónaco. Não é só porque os carros estão a lutar contra o único inimigo, o adversário, mais do que inimigo, que podem ter, que é o tempo, porque carros em pista, como se viu hoje, não lutam. Mas, para além disso, para além de estarem a lutar contra o tempo, pelo facto do circuito ser citadino e ter esta topologia, este aspecto, a sensação de velocidade é real. Ou seja, quanto mais conseguires que carros estejam em qualificação a fazer voltas a rasgar... Isso, tu viste aquele plano que quando o Piastri estava encostado ao Leclerc na curva do casino? Sim. É fabuloso. O cameraman estava junto ao rail, certo, e filma os carros a passar. É fabuloso. Mas em qualificação, um carro sozinho em pista no Mónaco não é um mau espetáculo. Ou seja, eu percebo que uma pista muito grande, sei lá, na Cota, veres um carro sozinho, é uma seca, porque a pista é muito larga, é espetacular, mas é muito larga e perdes sensação de velocidade. No Mónaco, um carro sozinho a andar, como no Grande Prémio de Macau, no circuito da guia, é espetacular, porque tu percebes a velocidade, tu percebes a vertiginosidade daquilo. Portanto, João, vamos acabar com a sprint e vamos fazer shootouts nos citadinos. Como sabes, por mim estamos nisso. Acho que isso é o melhor espetáculo que as corridas sprint. Sim. Portanto, se conseguirem garantir tempo livre para carros sozinhos em pista fazerem voltas cada vez mais rápidas, por mim, vamos a isso. E o Mónaco tem piada, e se fizermos uma qualificação à Indy, porque eles vão ganhando confiança, e ao contrário da Indy, que vai descendo o ritmo de volta para volta, no Mónaco ia subindo o ritmo de volta para volta. É essencial, sim. Mas pronto, é o que temos, ficamos por aqui hoje. Se tudo correr bem no próximo Grande Prémio, que é o do Canadá, ainda estará de volta aos comandos do debrief, portanto não tem que levar comigo, mas levam comigo às quartas-feiras na mesma, isso já não se livram. Não posso fazer nada aí.
Nós voltamos na quarta-feira, então, para o Vamos Falar de Full. Esta semana deverá haver também o Vamos Falar de Wrestling e o Vamos Falar de o FF1 NASCAR e também o FF1 NBA. João, muito obrigado pela companhia, sempre um gosto ter-te aqui. Obrigado a todos os que nos seguiram em direto via Fórum TSF ou só estiveram a assistir e não participaram no chat. Já sabem, tornem-se patronos, membros do canal de YouTube, ajudem-nos a crescer e a pagar as contas e a chegar a cada vez mais gente, e teremos um sorteio na quarta-feira de 3 vouchers da Rally TV para poderem acompanhar o Rally da Sardenha com todos os onboards e todos os planos e comentários e entrevistas e tudo o que vocês quiserem, está lá tudo. Um mês de acesso à Rally TV, teremos 3 passos para oferecer a patronos, patronas ou membros do canal de YouTube. Vou só ler aqui os comentários finais, que é para não ficar ninguém triste. F. Martins, na minha bold prediction disse que o Piastri ao pódio ficava em P2, não me recordo qual foi, mas encerro aqui a minha carreira de vidente. Os irmãos Leclerc estiveram muito bem. A família Leclerc esteve muito bem, a família Piastri ficou órfã este fim de semana. A mãe do Piastri anda a ver se adota o Yuki, está a ver se o Yuki alinha e se tornar-se Yuki Tsunoda Piastri. Vamos ver como é que essa novela vai decorrer. O Tom Lopes diz que consistentemente batido pelo Ocon, literalmente, o Sim. José Correia, o Mónaco é o único sítio onde as sprints fazem sentido. No domingo 20 voltas já vou matar o bichinho e está bom. E a Joana Carvalho diz que o melhor foi ver o Hamilton a reclamar com a equipa, mais uma vez a dizer que tinha razão e eles em silêncio. E nós vamos ficar em silêncio agora, porque acaba aqui o Vamos Falar de Fundo debrief. Voltamos quarta-feira com o Vamos Falar de Fundo. Até lá. Beijinhos, abraços e boas corridas, porque está a acontecer as 500 milhas de Indianápolis e logo a seguir daqui a pouco começa as 600 milhas de Charlotte, de Coca-Cola 600 da NASCAR, que são corridaças para ver e que vale a pena. Então, beijinhos e abraços e até breve.